Na abertura do Hora Geral, lembrando que no mês do meio ambiente, o nosso programa mostra a chuva de granizo no Rio Grande do Sul, em São José dos Ausentes, para mostrar a transformação climática que aguarda a partir do dia 21 de junho a chegada de uma nova estação que é o inverno. Você sabe como se forma o granizo? É a partir de uma nuvem muito específica que recebe o nome de cumulonimbus e costuma aparecer em áreas tropicais e quentes. Quando essa nuvem se forma em temperaturas muito baixas, a precipitação da chuva acontece na forma de pequenos pedaços de gelo, o granizo. Isso acontece pela mudança rápida de estado físico da água de gasoso para sólido. E essas imagens circularam nas redes sociais e nos principais telejornais, mostrando, parece uma tempestade, parece uma guerra. De fato, é uma tempestade de granizo. Eu vou pedir para que a produção aumente um pouco o áudio para você ouvir o barulho dessas pedras de gelo caindo no solo. Ouça! Impressionante, né? Essa chuva de granizo que caiu na madrugada desta quinta-feira lá no sul. Além dessa imagem que você está vendo na abertura do Hora Geral, o Porto Alegre, principalmente, acaba passando por uma dificuldade muito grande das fortes chuvas que estão caindo, alagando algumas cidades. Essas fotos também chegaram pelo nosso WhatsApp de telespectador que acompanha o nosso programa pelo Santa Portal ou, se não, acompanha o nosso programa pelo site do horageral.com.br. Você viu o tamanho das pedras? Pode colocar de novo, produção. É impressionante. Pela palma da mão aberta do nosso telespectador, dá para você ver o tamanho das pedras de granizo que caíram lá no Rio Grande do Sul. E no programa de hoje, você também vai ver: entregador de gás é assassinado a tiros em Praia Grande. Forte ventania causa estragos na região. Torcedores do Santos são presos por apedrejar ônibus. E no Bendito Café, o jornalista Sérgio Mendes vai conversar com a presidente da ADESAF, a Fernanda Gouveia, minha amiga Fernanda Gouveia, que faz um belo de um trabalho na UCIP e ADESAF. E você vai saber qual é esse trabalho e se esse trabalho está localizado só em São Vicente, onde está instalada a ADESAF. Tudo isso com o nosso amigo, o jornalista Sérgio Mendes, no quadro Bendito Café. Teremos ainda movimentação das estradas, balsas, previsão do tempo, ou seja, um programa completo, né? Completo. Deixa eu só fazer um comentário aqui com os meus amigos do Hora Geral. Eu recebi um WhatsApp e teve um WhatsApp de um telespectador falando assim: olha, Douglas, eu observo que você anda muito nervoso com os assuntos da nossa região. O que está acontecendo? E eu respondi para o nosso telespectador: não está acontecendo nada. Na realidade, eu sou um jornalista que levo a informação, cobro com responsabilidade e tento demonstrar através do meu trabalho certas indignações que a população sente e acaba refletindo no apresentador, no jornalista, porque eu vivo esta região, eu vivo esta cidade, eu conheço as características dela. Então é mais fácil de você falar com propriedade. Como, por exemplo, nós mostramos no dia 31 de maio, né, o descaso com a policlínica lá do Morrinhos, no Guarujá. Aquilo ali é subhumano. Como que uma administração pode deixar uma policlínica funcionar daquele jeito? Né? Eu conversando com o nosso telespectador pelo WhatsApp, eu gravei um áudio. Aí eu falei para ele: eu não concebo receber uma denúncia dessa do meu telespectador, do morador do Guarujá, mostrando a triste realidade lá do pronto-socorro, da policlínica no Morrinhos, e eu ouvi propaganda da cidade falando que está tudo bem, que está tudo legal. Então não vem enganar o meu telespectador, não vem enganar o munícipe, porque essa não é a realidade. Como que eu posso ouvir uma publicidade falando que Guarujá está bem se não está bem? A imagem mostra, e aí eu fico indignado, porque eu fico imaginando a dona de casa quando ela procura uma policlínica no Guarujá e não tem água para beber. Eu fico imaginando quando uma dona de casa chega numa policlínica, ela quer ir no banheiro porque ela está passando mal e encontra essa condição. Eu fico imaginando a dona de casa, ou a grávida, ou o senhor idoso vai fazer a necessidade no banheiro que não tem condição.
Então eu fico nervoso sim, porque tem dinheiro, tem prefeito, tem vice-prefeito, tem Câmara, então tem que saber resolver. Se não, fecha a Câmara, fecha a Prefeitura, deixa tudo na mão da população, talvez dê certo. Então essa é a minha indignação. E quando resolverem, nós estaremos prontos para mostrar ao telespectador. Essa é a cobrança do Hora Geral. Eu venho de programas nesta região que sempre levantaram problemas. Trabalhei no Telejornal Opinião, na TV Mar, trabalhei no Balanço Geral da Record, estou aqui no Hora Geral nesse momento, justamente para levar essas informações e tentar melhorar. Olha que condição. Abre a torneira ali para ver o que acontece. Olha lá. Isso é vergonhoso para uma cidade que tem o título da Pérola do Atlântico. E não vem falar que Vicente Carvalho é diferente de Guarujá. A cidade é uma só, Guarujá. E aí o telespectador pelo WhatsApp respondeu para mim: Douglas, eu concordo com você. Desculpa eu ter feito essa pergunta para você. E eu tornei a repetir. Falei, não, você não tem problema, eu sou uma pessoa pública. Eu estou pronto aqui para responder os problemas que chegam através da nossa redação do Hora Geral, na nossa produção, no nosso WhatsApp. O que eu não quero é encontrar uma situação tão triste como a saúde nas cidades da região. Aí eu coloco Santos também, que faltou gesso para uma moça que sofreu um acidente de moto, né? Não tem vaga lá no Silvério Fontes, por exemplo. Tem uma mulher, nesse momento, que ela está em trabalho de parto, iniciando um trabalho de parto de gêmeos. Também entrou em contato com a gente. Esse caso do Guarujá são problemas que, no mínimo, alguém tem que resolver. E tem secretário de saúde, secretária adjunto, tem vice-prefeito, tem prefeito, tem gente para resolver. Se não resolve, alguma coisa está errada. E é aí que entra o jornalismo verdade, o jornalismo do Hora Geral, que tenta resolver. Inclusive, produção, mais uma vez, já tem resposta do prefeito Walter Suman para ele vir aqui? Como? Estão aguardando, então. Então tá, vamos aguardar. Vamos aguardar, eu quero o prefeito aqui. O prefeito de Cubatão eu nem falo mais, né? A gente esquece. São autoridades máximas dentro do município, que é o chefe executivo, que pode e deve dar respostas àquilo que a população clama. Clama, às vezes, na administração, não encontra eco e vem aqui reclamar no Hora Geral e eu estarei sempre pronto para levar a informação e cobrar com realidade aqui no nosso programa. Olha, hoje é comemorado o dia da imunização, sabia? Hoje é o dia da imunização e a imunização também se faz através de vacina. Lembrando que hoje é o último dia para que você possa se vacinar contra a gripe H1N1, que já foi prorrogada. E a informação que eu tenho é que não será mais prorrogado. Então você pode procurar as clínicas de vacina ou o serviço público e tomar a sua vacina para ficar imunizado, por exemplo, da gripe H1N1. Hoje é o dia do porteiro, os meus amigos porteiros que estão sempre de olho na movimentação e quando podem assistem o nosso Hora Geral. Os porteiros de todas as cidades da região metropolitana. Hoje é o dia do tenista, né? E também Dia Nacional de Anchieta. Anchieta que tem uma história muito bonita, principalmente como um dos pontos turísticos. Tem a Cama de Anchieta que fica na orla lá da cidade de Itaém, aqui no Litoral Sul. E não se esqueça que eu estou com você. Bom, vamos abrir o Hora Geral falando um pouco dos eventos que acontecerão nesse final de semana a partir de hoje. Hoje, no Centro Cultural Português, vai acontecer a comemoração do Dia de Portugal, de Camões e também das comunidades portuguesas, que eu volto a repetir, é significativa aqui na cidade de Santos e na nossa região. A solenidade vai contar com a presença do cônsul honorário, o nosso amigo Armênio Mendes, e o presidente da diretoria, o José de Almeida Alves. A oradora da noite vai ser a jornalista Vera Leão. O evento vai acontecer às 8 da noite no Centro Português. Um grande de um evento que o Hora Geral vai estar presente, sim, né, prestigiando lá no Centro Português este evento. E um abraço especial aos meus amigos portugueses que vieram de Portugal para cá, para o Brasil, e muitos deles se instalaram aqui na cidade de Santos e vem contribuindo com o crescimento da nossa região. Mais uma denúncia aqui no Hora Geral, hein? O Éden é motorista de Uber e entrou em contato com o nosso programa, pois jogaram ovos no seu carro. O caso aconteceu no sábado à noite e nós temos as imagens em frente ao shopping Praia Mar. Apesar dele trabalhar como motorista de aplicativo, na hora ele estava buscando a esposa no shopping. Ele tentou fazer um BO, mas o taxista que atirou os ovos foi embora e ninguém quis dar informação.
Segundo o Éden, sem esses dados a polícia não pode fazer o boletim de ocorrência. Ele está preocupado, pois já jogaram pedras e ovos e tem medo do que pode acontecer no futuro, né? E enquanto a prefeitura não toma um posicionamento para regularizar, né, esse aplicativo, né, fica esse impasse, que não é dessa maneira que os taxistas vão conseguir resolver ou estar convivendo de uma forma harmônica junto com o motorista de Uber. Olha, o Hora Geral atende todos e tenta ajudar da melhor maneira. Por exemplo, o Wagner entrou em contato com a gente, pois esse cachorrinho, dá uma olhadinha no cachorrinho, o nome dele é Thor. E ele foi visto pela última vez no dia 14 de maio no bairro Esmeralda, em Praia Grande. A família tem criança que está desesperada perguntando pelo cachorro. Quem tiver alguma informação é só entrar em contato pelo telefone 99113-5197 e falar com Wagner, tá certo? E o outro cachorro que está desaparecido, que também entraram em contato aqui no Hora Geral, é a Bibi, essa daí que você está vendo. Ela fugiu da ponta da praia na quarta-feira à noite. Se alguém viu a cachorrinha ou tem alguma informação, pode mandar uma mensagem também para o WhatsApp do Hora Geral, que a gente vai entrar em contato com a dona, que é uma criança que está muito triste e espera reencontrar o bichinho de estimação. Talvez o Hora Geral possa ajudar, com a ajuda do telespectador, se encontrar a Bibi, tá certo? Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta sexta-feira, comigo ao vivo aqui no Hora Geral. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: relator indica abuso e pede cassação de Temer. Herman enfrenta resistência e maioria do TSE sinaliza tendência contrária. O que significa, para que o nosso telespectador entenda muito rapidamente? Herman é o primeiro nome do relator, né, que está comandando esse processo que pode cassar a chapa Michel Temer e Dilma ou não. Eu pude observar alguns textos do Herman, inclusive é Herman Benjamin, né? E ele explica muito bem trechos de delatores, indícios de que o dinheiro de Caixa 2 foi usado na campanha eleitoral, e tudo isso é uma exposição do relator para tentar mostrar aos ministros do STF um posicionamento que, segundo o relator, é o mais coerente para que haja transparência no julgamento da cassação ou não da chapa Dilma Temer. É óbvio que na hora da votação, cada um vai dar o seu voto segundo a sua interpretação. O que nos causa preocupação, e aí é que nós temos que ter cautela, principalmente a população, é saber que o posicionamento desses ministros pode afastar, pode suspender o mandato do presidente Temer atual, né? E aí nós teremos eleições diretas. Ou se de repente o Supremo achar que não houve nenhum tipo de relação das delações com o Caixa 2 e que isso não influenciou a campanha eleitoral de 2014, o Temer continua à frente do Brasil. Isso pode levar até amanhã, sábado, né? Mas alguns comentaristas acreditam, comentaristas políticos, que no dia de hoje já vai ser dado o resultado com relação da impugnação, né, ou não da chapa Dilma Temer. Então, Benjamin não está aqui na foto. Esse que está na foto é o James Comey. Ele é ex-diretor do FBI que presta juramento no Senado americano, colocando inclusive um outro processo que é difícil de acontecer, que impeachment lá nos Estados Unidos com relação ao Donald Trump, que segundo o James Comey, que é o ex-diretor do FBI, o Donald Trump mandou ele, deixa pra lá, não precisa investigar o russo, em outras palavras, né? E aí ele acabou desmentindo o James, o presidente Donald Trump, e isso causou um certo alvoroço. E o Donald Trump, que esse não tem o rei na barriga, ele tem mais do que o rei na barriga. Ele já declarou ontem que ele falou assim, eu vou sair mais forte dessa situação, ou seja, mostrando uma prepotência. Ô Trump, você pode ser presidente da principal potência do mundo, mas a soberba não leva muita gente a lugares tão prósperos assim. Vamos aguardar e esperar o melhor para os americanos. Você quer ver?
Estadão, Estado de São Paulo, trazendo como destaque a seguinte manchete. Olha aqui, ó. A Casa Branca mentiu, diz ex do FBI, que é aquele que está na foto. No Senado, que está no centro da foto, James Comey disse que Donald Trump pressionou pelo fim da investigação sobre Michael Flynn, que é ex-chefe de segurança nacional, né? Deixa eu ver aqui a parte de baixo do Estadão, olha lá. Ministros sinalizam vitória de Temer no julgamento do TSE. Relator vê indício de abuso. Quem é o relator? É o Herman Benjamin. Ele vê indício de abuso de poder político e econômico e indica voto pela cassação da chapa. Só que o relator, ele tem um voto e tem que ver o voto dos outros ministros. Jornais locais, Jornal Tribuna, trazendo como destaque a seguinte manchete: Guarujá planeja substituir a Sabesp. Prefeitura abre processo para empresas interessadas. É uma notícia interessante, porque nós chegamos a discutir na época que então prefeito era o Beto Mansur e não existia, só para que o telespectador tenha uma ideia, foi em 2015 que foi assinado um convênio da Sabesp com a Prefeitura de Santos. Antes disso, nunca teve nenhum contrato, né? E na época, na época que o Beto Mansur era prefeito, houve uma discussão com relação à municipalização da água, mas isso acabou não acontecendo. Já no Guarujá, como vê a manchete, a prefeitura pretende abrir aí uma licitação, um processo licitatório, para que empresas interessadas possam estar assumir o abastecimento de água e a coleta de tratamento de esgoto, que são os serviços realizados hoje pela Sabesp. Então, a prefeitura abre processo para empresas interessadas. Cadê o Diário do Litoral trazendo como destaque: Temer adia votações da reforma para não cair. Na série de reportagens O Caminho do Lixo, especial desse mês do meio ambiente, é uma triste foto. Douglas, aonde que fica isso? Sabe onde é que fica, amigos do Hora Geral? Cubatão gera mais de 100 toneladas de lixo diariamente. A cidade não possui área de transbordo. Os resíduos seguem para o Sítio das Neves. Esta é a triste realidade. Eu quero aqui parabenizar essa série de reportagens do Diário do Litoral, que durante todo esse mês de junho vai mostrar como que é tratado o lixo que é produzido pela nossa população da região metropolitana, e o título da série de reportagens é O Caminho do Lixo. Que imagem triste em pleno século XXI, em plena globalização, onde técnicas, onde projetos para poder fazer com que esse lixo seja reciclado ou de alguma forma que ele possa gerar renda, né? E é deixado de lado na cidade de Cubatão, por exemplo. São essas coisas, amigos do Hora Geral. Não vou ficar nervoso, não. Não vou ficar nervoso. Eu vou falar de uma forma flat, de uma forma equilibrada, de uma forma branda. É numa hora dessa que a Câmara tem que cobrar a atuação do prefeito. Eu me lembro que Cubatão, há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, era considerado o Vale da Morte, né? As pessoas nasciam sem cérebro, né? Você se lembra, amigos de Cubatão, amigos da região? Aí depois conseguiram, com o fim da Vila Socó, fazer todo um processo positivo. Os guarás voltaram para a cidade de Cubatão. Mas aí vem a triste notícia, que é o desemprego de 4 mil funcionários da Uzi Minas, muitos desempregados na cidade de Cubatão. E agora um outro assunto que é com relação ao lixo. Olha que triste imagem, e isso acontece lá na cidade de Cubatão. Então, as autoridades, elas foram eleitas, elas precisam se mostrar competentes naquilo que foram alçadas a cargos públicos, que são os vereadores, que são os prefeitos, que são os secretários, para que essa triste realidade não traga problema para uma cidade tão importante como Cubatão, que lá tem instalado o maior polo petroquímico do estado de São Paulo. Bom, olha o Levir Coupe aqui, ó, dando um sorriso. Santos anuncia a contratação do técnico Levir Coupe. E você sabe o que é interessante, amigos do Hora Geral, muito rapidamente? Está tendo uma safra de técnicos que não estão, ou melhor, com super salários. A informação que eu tenho é que o salário do Levir Coupe vai ser em torno de 200 mil e que, se ele conseguir títulos até o final do ano, pode ser acrescido em mais de 50 mil reais.
é o que acontece também com o técnico do Corinthians. Eu esqueço sempre o nome do técnico do Corinthians. Ajuda eu aí, produção, coloca aí o nome do técnico. É Chiarelli, né? Quirelli, né? Como é que é o nome do técnico do Corinthians? Também, sabe quanto que ele ganha? Ele ganha 150 mil reais, ou seja, mudando aquele perfil de técnicos que tinham altos salários. A informação que eu li ontem na imprensa, é o Fábio Carrilli, não tem nada a ver com o que eu falei. Fábio Carrilli, que é obrigado, produção, que é o técnico do Corinthians, também fazendo um belo de um trabalho, o time do Corinthians, e não tem altos salários, né? E, segundo informação dos times grandes de São Paulo, o que ganha o maior salário é o Cuca, né? O Cuca que veio de novo para ser o técnico do Palmeiras. E, na realidade, eu acho que tem que mostrar competência, né? Você lembra antigamente que vai vir o Luxemburgo, mas o Luxemburgo quer 600 mil de salário, quer mais não sei o que, mais quanto, mas quer casa, moradia, tudo isso em prol de dinheiro, dinheiro. Ele quer colocar alguns jogadores dele, aí isso custa mais, né? Ele quer, inclusive, morar numa casa de frente para a praia, e aí o clube tem que pagar, aí tem que pagar o carro, tem que pagar o almoço, a janta. Opa, calma aí, né? Mostra primeiro a sua competência à frente do clube. Isso é o que eu penso, né? Vamos ao Expresso Popular, trazendo como destaque a manchete: aprenda a economizar com tarifas de banco. Uma triste foto que é lágrimas que cobrem as curvas da Mogi Bertioga, homenagem aos mortos em acidente, completando aí 1 ano, quando teve aquele acidente de estudantes. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando comigo o Hora Geral. Você percebeu quanta informação? Porque eu quero que você fique bem informado. Este é o meu, esse é o seu, esse é o nosso Hora Geral. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x5 com pontos de lentidão na chegada à capital pela Anchieta. Na Cônico Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Na ponta da praia, a produção do Hora Geral checa e eu levo a informação. 7 embarcações entre Santos e Guarujá, uma Guarujá-Bertioga e no litoral norte, 3 embarcações entre São Sebastião e Ilhabela. Você que vai à capital, rodízio hoje é para veículos com placas finais 9 e 0. Ô Douglas, como é que tá o tempo? Você abriu o programa hoje mostrando lá o sul, aquela chuva de granizo. Essa chuva vai chegar aqui ou não? Eu acho que não, mas vamos saber agora a previsão do tempo. A previsão para esta sexta-feira é de tempo nublado com chuvas isoladas durante o dia. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 20 e a máxima de 24. Vamos até Bertioga, mínima de 21, máxima de 24. E de lá vamos até Praia Grande, mínima de 20 e máxima de 24 graus. Esse é o radar meteorológico. Faz o seguinte, produção, eu vou chamar o intervalo. Na sequência eu vou apresentar, né, o jornalista... você conhece o jornalista Sérgio Mendes. O Sérgio Mendes, ou o Serginho, como é conhecido, ele vai conversar com a presidente da ADESAF, a Fernanda Gouveia. Um tema importante que eu já posso até antecipar no Bendito Café, que é com relação a projetos que possam diminuir o número de usuários de crack, que é um mal do século, uma droga que está não só prejudicando o usuário, como destruindo famílias. E a ADESAF tem um trabalho interessante. Você vai saber se esse trabalho é em São Vicente, se ele é em outra cidade aqui no estado de São Paulo. Mas quem vai entrevistar é o meu amigo Sérgio Mendes. E a Fernanda Gouveia, simpática, vai explicar as ações da ADESAF, ações importantes aqui na nossa região metropolitana e no estado de São Paulo. Eu volto depois do Bendito Café. Continue aqui no Hora Geral. Muito bem, já estamos no ar com o Bendito Café aqui dentro do Hora Geral, que é o nosso encontro marcado de toda sexta-feira, o espaço que a gente reserva, não é, para falarmos sobre ações e projetos sociais. O Bendito Café de hoje recebe aqui a Fernanda Gouveia. Eu não sei porque eu tenho uma dificuldade com o nome Renata e Fernanda, eu sempre troco um com o outro. Mas a Fernanda Gouveia, que é presidente da ADESAF. Isso. Vamos explicar para o pessoal de casa primeiro o que é a ADESAF. Então, primeiro, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Seja bem-vinda.
A DESAF é uma associação, né, que é qualificada como OCIP, que é uma organização da sociedade civil. E a gente tem feito diversos trabalhos aí sociais, não só aqui na região da Baixada Santista, como também no estado de São Paulo. Para que o pessoal de casa possa entender, qual é a diferença do que é ONG e do que é OCIP? Qual é a diferença entre elas? Isso é uma terminologia, na verdade, né? Então, ONG é Organização Não Governamental, que inclusive agora com a publicação do novo marco do terceiro setor, a terminologia agora mais adequada é Organização da Sociedade Civil. E o OCIP é, na verdade, uma qualificação que é emitida pelo Ministério da Justiça. Então, hoje a gente tem várias associações e cada uma qualificada, fundamentada num regimento jurídico, né? Então, no nosso caso, nós somos uma ONG ou uma associação, tanto faz, com a qualificação de OCIP. A DESAF faz um trabalho bem importante em relação ao crack, aos usuários de crack. E a gente teve recentemente, nós inclusive mostramos aqui no programa Hora Geral, nós temos imagens, se a produção puder recuperar, nós temos imagens daquela ação feita recentemente em São Paulo, na Cracolândia, que muitas pessoas, que sempre levanta aquela questão, isso é um problema de segurança pública ou isso é um problema social, né, de saúde pública? Queria que você comentasse essa ação, porque vocês vivem muito de perto isso, né? Isso. A DESAF tem esse trabalho lá na capital já há quase 3 anos, né? Na verdade, é um programa municipal, é um programa inédito aqui no Brasil, um programa inspirado do modelo no Canadá. E esse modelo, ele prima, né, pela a redução de danos, na verdade, né? Então, existem hoje, basicamente, 2 tipos de alternativas. A internação, que exige do paciente, e aí vou te responder já que é um caso de saúde pública e não de segurança pública. Sim. Então, ele exige do paciente a abstinência, né, antes do tratamento, então ele tem que estar abstinente para fazer o tratamento, que é o caso das internações, que é o modelo mais tradicional. No caso de programas como redução de danos, que aí a gente tem o de braços abertos, que é esse da Cracolândia, da capital, ele não exige abstinência, então você já põe o paciente em tratamento, né, ou quando a gente fala tratamento é reduzir o dano, então reduzir o consumo, e aí automaticamente reduzir a questão de problemas relacionados à droga de saúde, como tuberculose ou outras doenças, a questão do vínculo familiar, né? Então tudo isso é feito mesmo ele fazendo uso da substância. E aí ele vai reduzindo o consumo. É muito polêmico mesmo, né? A redução de danos relativamente é uma coisa muito nova no Brasil. Cerca de 10 anos que isso tem sido muito falado. No exterior, em outros países, como no Canadá, na Holanda, na França, isso já é bem utilizado, essa alternativa, né, esse tipo de tratamento. E aí a gente tem em São Paulo, associado a essa questão da redução de danos, aquele cenário que vocês mostraram aí agora, da Cracolândia. E aí por isso mesmo que fica às vezes essa grande confusão da questão da segurança pública, da questão da saúde, porque todo mundo que olha para aquele lugar, né, normalmente pensa assim, caramba, né, o que a droga fez com essas pessoas? E aí olha para aquele espaço. E, na verdade, a Cracolândia é uma grande consequência, né, do contexto social que a gente vive. E nós temos ali 2 situações, né? Nós temos a situação da segurança pública, que é o tráfico de drogas, e temos a questão dos usuários, né? Então, e o programa, realmente é um grande ponto assim, de conflito, né? O programa de braços abertos e os programas que tem ali de redução de danos e até do tratamento convencional, porque uma coisa não exclui a outra, né, que são os tratamentos de internação, eles não lidam com a segurança pública, são coisas diferentes, né? Mas é lógico que é indivisível ali naquele território, porque, né, a violência, o tráfico é muito presente ali. Então, você acaba, de uma certa forma, confundindo aos olhos de quem passa ali, aquilo fica muito, muito nítido, né? Sim. Então, a ação policial, na verdade, não teve relação com a questão dos usuários, foi uma ação de polícia, né? E aí, as ações do programa e outras ações que existem no território para o usuário, elas continuam da mesma forma. E a gente percebeu, no caso específico da Cracolândia em São Paulo, que a polícia foi lá, retirou aquelas pessoas de lá e agora elas se encontram em outros lugares. Então, e na verdade, não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? A gente já houve situações desse tipo. Em 2012, por exemplo, foi uma operação muito parecida, muito famosa, que foi a Operação Sufoco, né? A mesma coisa, Polícia Militar com GCM, e o resultado foi exatamente o mesmo. Então, insistiram em fazer da mesma forma, né? Houve outra operação dessa em 2008, então não foi a primeira vez.
E é que nem pasta de dente, né? Apertou de um lado, saiu do outro. Saiu do outro. Né? Então, isso gera mini cracolândias, como ocorreu das outras vezes. E dessa vez pior ainda, porque você a 400 metros, na verdade, mudou de endereço. Né? Num espaço geograficamente ainda maior, então aumentou ainda, o espaço da Cracolândia agora está maior. Né? Eles estão se reunindo agora numa praça. Numa praça, na Praça Princesa Isabel, que é a 400 metros da antiga Cracolândia, né? Então, acabou realmente só mudando de lugar. Né? E, Fernanda, vocês têm contato com essas pessoas que frequentam a Cracolândia? Porque, de uma maneira geral, as pessoas pensam, o camarada que está lá na Cracolândia é aquele que não teve oportunidades, é aquele que... Nós tivemos recentemente nessa ação, logo depois da ação, nós tivemos o caso do Andrés Richthofen, que foi pego fugindo, né, invadindo uma casa. Então, quer dizer, quem são essas pessoas que estão na Cracolândia? Olha, a Desaf está lá há quase 3 anos e levantou um perfil, né? Dessas pessoas. Então, a gente tem ali pessoas de todas as classes sociais, de todo nível de grau de instrução. A gente tem advogado, a gente tem psicólogo, tem dona de casa, tem funcionário público, né? Todo tipo de pessoa tem ali. Idade, normalmente, de 30 a 45 anos é o maior número de pessoas que estão ali, a maioria homens, né? E as pessoas especificamente que estão no programa de Braços Abertos, que é o programa de redução de danos, elas foram tiradas da Cracolândia, né? Foram colocadas em hotéis, que é outro também ponto polêmico, do que apareceu aí nessa avalanche de notícia, que essas pessoas estariam em hotéis do programa de Braços Abertos ali da região, e na verdade não, né? As pessoas que estão hoje no programa de Braços Abertos, elas não estão naqueles hotéis da região, né? Então, elas saem da Cracolândia, vão para hotéis, recebem 3 refeições por dia, numa parceria com o Bom Prato do Governo do Estado, recebem um trabalho, que é a maior inovação do programa, né? A nossa avaliação a maior inovação é você poder dar um trabalho para essa pessoa, uma atividade, e elas acabam saindo daquele local e conseguem se desenvolver, ser qualificadas profissionalmente, que também é outro contraponto, quando a gente escuta também muita gente falar, porque é um bando de zumbi, né, desumanizado, que não consegue raciocinar e tal. Na verdade, existe muita polêmica em torno de programas como esse de redução de danos, justamente, eu acho que por falta de informação. Né, de conhecimento. Porque as pessoas defendem, por exemplo, também foi uma grande polêmica, a questão da internação compulsória. Era isso que eu ia perguntar. Então, primeiro que a internação compulsória, ela já é legalizada, né? Então, o que a gente viu e o que se discutiu foi a internação compulsória em massa, né? Sim. Quando, na verdade, a internação compulsória, ela já é legalizada. Em alguns casos. Em alguns casos, e aí existe todo um procedimento médico e tal, né? E aí, na verdade, um tratamento não exclui o outro. A gente tem que ter um cardápio de opções, né? A questão do crack, da droga, não só o crack como o álcool, porque ali todas as pessoas que usam crack também usam álcool, né? Que, na verdade, a maior epidemia que a gente tem no Brasil, na verdade, é do álcool. É do álcool. Né? E aí as pessoas acabam confundindo e achando que só há uma alternativa, que é a internação. E não, na verdade, o que o poder público tem que oferecer é um cardápio de opções. Porque é muito individualizado. Então, o que às vezes serve para uma pessoa não serve para outra. A gente tem casos ali, por exemplo, no programa de redução de danos, que é o de Braços Abertos, 99% das pessoas que estão hoje no programa já foram internadas. Né? E aí tem uma sutil característica, que são pessoas em situação de rua. Então, quando você interna uma pessoa dessa, por exemplo, quando ela volta para onde? Ela volta para a rua, né? Então, normalmente, a família já se perdeu esse vínculo. Então, ela não tem para onde voltar. Então, essa é uma característica importante quando a gente fala de tratamento de usuário em pessoas em situação de rua, que é... E no caso do projeto de Braços Abertos, são as pessoas que procuram e querem ser atendidas? Não, existe uma abordagem. Naquele território, que agora mudou de endereço, né? Sim. Existe uma abordagem, não só de agentes do programa de Braços Abertos, como agentes do Recomeço. O Recomeço é o programa do Estado, né? Que trabalha a questão da internação. E que na ponta, ali no território, existe uma parceria entre os dois modelos, né? Ali na ponta existe muita parceria. Então, eles são abordados, assim como tem outras instituições, igreja, né? Igreja católica, evangélica. Que fazem essa abordagem também. Isso, para oferecer casas terapêuticas, é o cardápio mesmo, né? Então, elas são abordadas. E aí é perguntado para o paciente, né? Então, o que é melhor para ele. Uma característica também importante do programa de redução de danos, de Braços Abertos,
é que quando você faz uma abordagem, você de cara não oferece uma internação, você consegue ter uma aproximação mais amistosa, vamos dizer assim, né? Porque outra característica que esse público tem é a questão de já ter passado por penitenciária, né? E aí também dá aquele... Quando você chega e fala que vai internar e tal. Mas existem muitos casos de abordagem de que a pessoa de cara, ela aceita a internação, que é ótimo também, né? Sim. Mas foi ela que escolheu. É garantir o direito de escolha. Agora, nós estamos falando da Cracolândia em São Paulo, mas infelizmente o crack é um problema de vários municípios, inclusive aqui na Baixada Santista. E aqui nós vemos vários pontos. Vou citar só aquele do túnel do VLT, que já é tradicionalmente. Muitos pensavam que quando viesse o VLT que aquilo iria acabar, e a gente percebe, eu já andei várias vezes no VLT, e você passa ali, você fica às vezes até preocupado que essas pessoas possam sofrer um acidente com o trem passando ali. A DESAF tem alguma ação também aqui na nossa região? Essa questão do crack alastrou mesmo, né? Assim, historicamente, no contexto histórico do crack, tem a questão de ser uma droga de baixo custo. Inclusive, essas informações, vou aproveitar aqui, está num livro que a gente publicou, que chama Cracolândia, Território do Abraço. Depois, quem quiser ter acesso pelo site da DESAF, pode ter. Tem acesso no site. Tem acesso dessa questão do crack, que chega, inclusive, até Santos. Porque Santos foi pioneiro em programas de redução de danos, né? Há uns anos atrás, então, aparece lá muita história aqui de Santos. E em relação a projetos aqui na Baixada, a DESAF, por conta dessa experiência na capital, desenvolveu um plano estratégico para desenvolver propostas para os prefeitos aqui, individualmente para os municípios, compondo um plano metropolitano, né? Porque a gente sabe aqui que na nossa região, Santos, São Vicente, é tudo muito, muito próximo, muito junto. E a gente tem feito oficinas para construir esse plano estratégico nos municípios. A primeira foi em São Vicente, né? A segunda deve ocorrer agora dia 19 em Cubatão. Outras cidades como Guarujá, Mongaguá, então, já tem sido conversado para essa agenda, já está estabelecida. E a gente tem conversado com a Codesp também, com a Condesb, para esse plano ser metropolitano. Né? E aí as ações já começaram, a gente está à disposição das cidades, chamando o governo, sociedade civil, que eu acho que essa é uma causa de todos, né? Uma causa de todos a questão do crack, que a questão do crack não é só uma questão de saúde pública, não é nem de violência, né? Mas não é só de saúde pública, é uma questão social. Antigamente, você pensava assim, né? Eu tenho um conhecido ali que usa droga e tal. Hoje, dificilmente você vai falar com alguém e esse alguém vai dizer, eu tenho um parente, eu tenho um amigo muito próximo, né? Realmente virou uma epidemia, uma questão social. E aí todo mundo é responsável por isso, né? E nessa abordagem dos municípios, você tem sentido uma vontade de se fazer algo? Muita vontade de se fazer. Eu acho que as pessoas estão bem conscientes desse problema, né? Em São Vicente, por exemplo, que foi onde tivemos a primeira oficina, teve muito apoio, né, do poder público, porque as pessoas têm que estar envolvidas, né? Então, assim, o pessoal da saúde mental, né, o pessoal da área social, eles têm que estar envolvidos no processo, né? Do trabalho, que é um diferencial, da Secretaria de Trabalho dos municípios, que é um diferencial do programa, por exemplo, de redução de danos. Então, eu tenho sentido um envolvimento bastante grande e acho que futuramente a Baixada Santista vai ser privilegiada com um programa para esse público. Que bom, porque o Douglas Gonçalves, na apresentação do Hora Geral, ele sempre bate nessa tecla de que nós temos muitos problemas metropolitanos, só que querem dar soluções locais, soluções pontuais. Então, para problemas metropolitanos, a gente entende que você precisa de soluções metropolitanas. E o crack é um desses problemas que requer um tipo de solução. Essa discussão que a gente está travando com os municípios e toda a parte técnica do projeto que está sendo desenvolvido tem realmente acompanhado essa visão, né, de que o trabalho tem que ser metropolitano. Sem dúvida. Ainda mais aqui na nossa região, né, que é tudo muito perto, tem a questão do porto, né, são características diferentes da capital, né, que tem aquele aglomerado e tal, né, aqui a coisa ela é mais espaçada, né, tem a praia, tem a orla. E aí, então, o projeto ele tem que ser bem específico, considerando essa questão, inclusive, geográfica aqui da nossa região. Sem dúvida. E a droga que é um problema muito grande, que destrói muitas famílias, né? E as pessoas têm que ficar atentas aos primeiros sinais, né? Naquele amigo, naquele parente, um filho. E, na verdade, o poder público, né, tem uma visão mais ampla, né, de que, na verdade, o problema não é a droga, né? A droga, na verdade, é a consequência. Né? Então, ações principalmente com juventude, né, na área social, de educação,
Então, são coisas que a médio e longo prazo vão evitar essa questão da droga, né? Sem dúvida. Então, acho que essa visão também é importante, de que a droga, de que Cracolândia, esse tipo de situação são consequências desse contexto que a gente vive. Agora, Fernanda, o resultado, né? Para quem acompanha o Bendito Café e se interessou pelo trabalho da DESAF e quer participar, quer colaborar, como é que as pessoas podem ajudar? Olha, primeiro que todos podem colaborar, que ajudas são muito bem-vindas, né? De todos os setores aí da sociedade, ou individualmente, carreira solo. Então, entre em contato com a gente pelo site www.adesaf.org.br. Vai entrar no site, vai ter telefone, e aí é bem-vindo. Aí a gente tem um grupo que está trabalhando essa questão da redução de danos. E aí, quem quiser aí engatar nessa história, é bem-vindo, vamos que a luta é grande. Está na tela o site para você anotar, entrar em contato, que é o adesaf.org.br. E só voltando à informação, que no site tem o acesso ao livro. Isso. Acesso ao livro, Cracolândia, Território do Abraço. Tem muito dado ali sobre essa questão e conta um pouco da história da formação do programa lá na capital. Bacana. Né, como que muitas histórias também de superação, né, pessoas que realmente reduziram. Hoje a gente tem um índice de mais de 65% daquele público atendido que reduziu, de mais de 70% que aderiram a uma frente de trabalho, né, de mais de 75% que tiraram documentação, mais de 53% que conseguiram reatar o vínculo familiar. Então, são projetos que, tecnicamente, têm dados que comprovam sua eficácia. Comprovam o resultado, isso então, é importante também as pessoas saberem, né? Porque como é polêmico, sim, né? Assim como a gente tem dados positivos também de pessoas que se internaram, né? Quer dizer, um programa não exclui o outro, né? São alternativas, cardápio de opção. Como você disse, eu gostei da expressão que é o cardápio de opções. É o cardápio de opção. Que bom. Né? Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Bendito Café. E o Bendito Café está de portas abertas sempre que a DESAF precisar para a divulgação das suas ações. A DESAF que agradece a você e a todos aí que nos assistiu. Tá certo. Tá. Esse foi mais um Bendito Café. É o nosso encontro marcado de toda sexta-feira aqui dentro do Hora Geral. Então marque aí na sua agenda. Na próxima sexta-feira estaremos mais uma vez aqui no Bendito Café. Já estamos de volta para o último bloco de hoje, sexta-feira do Hora Geral. E atenção, atenção, acaba de chegar a informação de que teve um vazamento de amônia em Santos, mas já foi controlado. O acidente ocorreu na empresa Cutrale, na rua João Luso, no Macuco. Os bombeiros foram acionados às 6 horas da manhã por causa do forte odor de amônia e as pessoas foram retiradas do local e a área foi isolada. Até o momento, apenas uma pessoa está sendo atendida pelos bombeiros. A CETESB, a Defesa Civil e a polícia foram acionadas. Algumas ruas do bairro do Macuco foram interditadas por questões de segurança. Essa é a informação que acaba de chegar aqui na redação do Hora Geral e nós estamos passando em primeira mão ao público telespectador. E vamos continuar com informação. Informação é prioridade no Hora Geral. O entregador de gás Rodolfo Santiago Gomes da Silva, de 34 anos, foi executado a tiros na quarta-feira em Praia Grande. O caso aconteceu às 6h30 da tarde na Vila Caiçara. A vítima saía do trabalho quando foi surpreendido por um homem vestido com um terno escuro que já o aguardava. Em seguida, o criminoso fugiu do carro. No dia 9 de maio, Rodolfo registrou o boletim de ocorrência afirmando que uma pessoa o ameaçou, dizendo que conhecia marginais e que estava disposto a dar um jeito para resolver a situação entre os dois. Antes disso, Rodolfo tinha sido acusado de agressão por essa mesma pessoa. A relação entre esses episódios e o homicídio está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial de Praia Grande. E se você tiver alguma informação que possa ajudar na investigação, 181, esse é o Disque Denúncia, 181. E olha, uma forte ventania causou estragos na Baixada Santista no dia de ontem. Ocorrida pela aproximação de uma frente fria, os fortes ventos derrubaram árvores e deixaram algumas casas sem energia elétrica. Olhem as imagens. As rajadas chegaram a mais de 46 km por hora, algo preocupante pelo vendaval, pelo clima, pelo vento noroeste, melhor, né? Segundo a Prefeitura de Cubatão, uma árvore caiu sobre os cabos energizados da esquina da Avenida Nações Unidas com a Rua 3 de Maio. Outra árvore também caiu em Cubatão, na Avenida Martins Fontes, no bairro Vale Verde. Ocorreu o destelhamento da Escola Municipal Mário de Oliveira Moreira. A Defesa Civil foi chamada e as aulas foram suspensas. Ainda em Cubatão, 3.000 imóveis ficaram sem energia elétrica. Em Bertioga, 300 pontos foram afetados e ficaram sem luz.
Os serviços de energia nas duas cidades já foram normalizados. Em Santos, uma árvore caiu sobre o carro. Pode colocar de novo a imagem, por favor? Na rua Joaquim Távora, no bairro Vila Matias. Olha só, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Vamos continuar com a informação aqui ao vivo? Vamos lá? Esse é o Hora Geral. 6 integrantes de uma torcida organizada do Santos foram presos na noite de quarta-feira em São Paulo. Eles depredaram um ônibus na região do estádio do Pacaembu. Primeiro, eles atacaram um veículo branco e preto, imaginando que fosse da torcida do Botafogo. Olha só, na verdade, era de uma escolinha oficial do próprio Santos, que levou as crianças até o estádio para entrarem em campo com os jogadores. Meu Deus do céu! Depois, cerca de 50 santistas atacaram outro ônibus, dessa vez da torcida botafoguense. A PM precisou intervir e 6 pessoas foram reconhecidas e presas. Que triste, pra que fazer isso, hein? Pra quê? Olha só como ficou, deixa a imagem, como ficou praticamente destruído, né? Destruído. Não é assim que se torce por um time, não é assim com atos de vandalismo. Isso só entristece cada vez mais um dos principais esportes, eu diria o principal esporte brasileiro, que é o futebol. Meu Deus do céu. Nós estamos ao vivo aqui no Hora Geral. Bom, olha, acontece hoje, muita atenção, alô, alô, Guarujá, acontece hoje a Festa Fantasia Apaixonante na quadra da Mocidade Amazonense Vicente de Carvalho, no Guarujá. Os ingressos custam R$15, mas levando 4 saem por R$50. A festa começa às 9h30 da noite e as informações é só ligar para o número 997191715. Deixa um pouco a foto do meu amigo Regis Cardoso. O Regis Cardoso é o que está organizando, ele é professor de dança, ele é meu amigo e eu estou torcendo que dê certo, Regis. Eu tenho um compromisso, meu amigo Regis, lá em Bertioga, mas depois eu vou passar na quadra amazonense, vou tentar levar um abraço para você. Então é hoje, hein? O endereço da quadra amazonense fica na rua Francisco Alves, número 72, em Vicente de Carvalho. Um beijo especial para você, meu amigo Regis, e parabéns pela organização. Ó, tem mais, hein? Tem mais. Hoje, amanhã, sábado e domingo, vai ter a Quermesse da Portuguesa Santista. Vai ter shows, barracas temáticas, área para as crianças e muito mais. Tudo isso até domingo, a partir das 6 da tarde. A entrada para sócio é gratuita e para não sócios é o valor de R$10. Lá na Portuguesa, que vai fazer uma excelente quermesse. Douglas, e os aniversariantes de hoje? Cadê os aniversariantes? Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Excelente final de semana, até segunda-feira. Vem aí o Bom Dia Baixada. Um abraço forte pra você. Tchau, tchau, tchau.